Desde o início do ano, quando a gente começou a estudar história, a gente começou a estudar sobre patrimônios. Eu quero saber se alguém ainda se lembra e sabe me explicar o que é um patrimônio. Então agora, Eu lembro. lembra que tem que me falar o nome? Rafael. Rafael, o que você lembra que é patrimônio para explicar para gente? Patrimônio pode ser duas coisas diferentes. O patrimônio público e o patrimônio Privado. privado. Isso. E o que é o patrimônio público e o que é o patrimônio privado? Vamos começar pelo privado. Vamos O começar pelo privado. patrimônio privado é que é para pessoas únicas. Tipo, um carro é só para uma família. Então, isso é um patrimônio privado. Ótimo. Por quê? Porque você só pode entrar nesse carro se você tiver autorização do dono do carro, né? Assim como uma casa também, né? Eu comprei uma casa, então a casa é o patrimônio privado. E só pode entrar nessa casa quem tem a autorização dos donos. Muito bem lembrado, Rafael. E você também sabe explicar e lembra o que é o patrimônio público? O patrimônio público é que pode ser de qualquer pessoa. Que, né, é de todos. Qualquer pessoa pode entrar. Ótimo. Então, um museu, por exemplo, é um patrimônio público, porque qualquer pessoa pode visitar. Pode entrar. Ok? Até aí tudo bem? Olha, os patrimônios, eles têm diferentes formas, não é? Existe patrimônio de obras arquitetônicas ou de esculturas. Tem pintura que ficou tão importante para a nossa sociedade que também se tornou patrimônio, né? Quando a gente vai no museu, por exemplo, é muito comum nesse museu a gente visitar pinturas que ficaram marcadas na história da humanidade e elas são patrimônio. Grutas naturais podem ser patrimônios. Existem muitas coisas, então, feitas pelo ser humano e até coisas feitas pela natureza, que elas se tornaram muito importantes para nós e por isso nós marcamos ela como patrimônio, por causa da importância que ela tem na nossa história, na arte ou na ciência. Ok? O patrimônio, ele também pode ser uma localização. Então, por exemplo, a região ali onde está a Lagoa da Pampulha, com aquelas obras do Oscar Niemeyer, não é uma obra só, é toda uma região. E aquela região toda se tornou patrimônio, porque ela toda conta uma história que é importante para nós. Então, tudo ali precisa ser preservado. A natureza, as construções, a lagoa, aquele conjunto precisa ser preservado, para a gente continuar tendo de geração em geração contato com aquela história tão interessante e marcante. Ok? A Serra do Curral também é um local, e aquele local, ele é da natureza e ele é um patrimônio. Ele é da natureza, ele é um marco histórico de Belo Horizonte, ele é considerado a moldura, lembra que a gente falou isso? A moldura de Belo Horizonte, porque ele enfeita a nossa cidade, ele é um marco para a nossa cidade, e ela não pode ser alterada. O ser humano não pode comprar um lote ali, por exemplo, fazer um buraco na serra e construir alguma coisa lá, não é? Porque ela já foi preservada como patrimônio para nós. Então, patrimônio pode ser da natureza ou pode ser feito pelo ser humano. E aí, turma, patrimônio, então, podem ser conjunto de coisas, não é? Pode ser, por exemplo, um conjunto como o da Lagoa da Pampulha, pode ser um conjunto de artes que estão no museu ou de um determinado artista. Então, elas podem ser conjuntos também, conjuntos arquitetônicos, conjuntos da natureza, tudo que tem valor de história, que conta a história para nós, seja da história, da arte ou da ciência, ela deve ser preservada como patrimônio. O patrimônio, ele é um patrimônio cultural. Por quê? Porque ele apresenta para nós a cultura. Mas esse patrimônio cultural, ele pode ser dividido em duas formas, o material e o imaterial. Material é toda aquela parte que nós podemos tocar, que nós podemos pegar. Então, todo o patrimônio que eu tenho, que conta uma história, e eu posso pegar nele, ele é um patrimônio material. Então, quando eu vou na Praça da Liberdade, ela é um patrimônio cultural, ela não pode sofrer alterações, ninguém pode alterar o que está lá.
E lá eu posso ver, mas eu também posso sentar nos bancos, tocar nas árvores, sentir a vaporização dos chafarizes. Aquilo ali, tudo natural e tudo construído, é um patrimônio que é material. Eu posso tocar nas coisas que estão lá. E aqui também nós temos, por exemplo, uma cidade histórica, né? Aqui, Tiradentes, que também é material. Aqui embaixo nós temos a nossa estação ferroviária de Belo Horizonte, que também é material. Então, tudo aquilo que eu posso tocar nele, ele é material, tá bom? O que são, então? Eles podem ser bens móveis, ou seja, construções. Eles podem ser objetos artísticos, como uma estátua, por exemplo. Ele pode ser vestimentas, coisas guardadas como obra de artes. Bens imóveis, aqui eu repeti, né? Edificações e sítios arqueológicos, ou seja, da natureza, aquilo que a gente guarda e não pode mexer da natureza porque conta alguma história para a gente. Existe uma lei que protege esses bens materiais, ok? E aí nós demos como exemplo aqui o Centro Histórico de Ouro Preto, que é construído pelo ser humano, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é natural. O patrimônio cultural, uma coisa que é patrimônio material também pode ser um patrimônio cultural ao mesmo tempo? Todo patrimônio material é cultural, porque um patrimônio material, ele conta a história. E quando ele conta a história, ele está aumentando a nossa cultura. Então, todo patrimônio material, ele é cultural. Nós também temos o patrimônio cultural que é imaterial. E aí, Nina, eu não posso pegar nele, mas ele está aumentando a nossa cultura. Então, ele, apesar de ser imaterial, ele também é cultural. Então, se eu der para vocês, por exemplo, a capoeira, ela conta uma história, inclusive desde a época da escravidão, do negro, e ela se tornou uma forma artística. Ela é um patrimônio cultural. Eu não posso pegar na capoeira, mas eu posso conhecer, eu posso praticar. Então, o patrimônio cultural imaterial é aquele que ele conta uma história, ele tem uma importância, mas não dá para pegar, ok? Sabia que a feijoada, essa eu posso te garantir, é totalmente brasileira? Porque os escravos, eles faziam a feijoada com o que sobrava das partes do porco que não eram consumidas pelos patrões. E aí eles misturavam aquilo no feijão e faziam aquela feijoada. Então a feijoada, ela é um patrimônio cultural nosso. A receita da feijoada é um patrimônio cultural. Ela pode ser uma dança, ela pode ter várias formas diferentes, ok? Então aqui tem alguns exemplos para vocês. São elementos intangíveis, são aqueles que a gente não consegue pegar nele, mas que a gente consegue participar, praticar ou conhecer. Então, danças, a literatura, os textos, as histórias podem se tornar patrimônio cultural. Eu não pego na história, mas eu posso ler e conhecer. A linguagem, que é a forma de falar de uma região, é um patrimônio cultural. Aqui no Brasil, como o Brasil é muito grande e nós recebemos influências de outros países, se você reparar bem, cada lugar que a gente vai tem um jeito de falar diferente. Se você for na Bahia, por exemplo, e pedir um acarajé, você tem que tomar muito cuidado, porque eles vão te perguntar assim, você quer o acarajé quente ou frio? Acarajé é um bolinho de feijão que eles fazem. E aí, normalmente, o bolinho, a gente gosta de comer quentinho, né? Só que se você falar lá na Bahia que você quer ele quente, eles põem pimenta. Então, você tem que tomar cuidado, porque é o jeito deles conversarem. Olha que patrimônio cultural legal. Para eles, então, uma comida quente não é igual pra gente, que é uma comida que pode queimar a língua. Uma comida quente para eles é uma comida que tem muita pimenta. Então, até o jeito de falar de uma região pode ser um patrimônio cultural e imaterial. Eu não pego na minha fala, mas eu posso conhecer e usar a fala, entendeu? Festa junina, as festas que nós comemoramos tanto aqui nas nossas regiões, elas, Natal, festa junina, são todas patrimônio cultural. Eu não pego em festa, mas eu posso participar, dançar, me divertir, não é? Esportes também são culturais. Outro dia a gente estava conversando sobre uma aula de geografia, e aí o Lucas Baião me perguntou assim, Deila, não sei o que lá, sobre golfe. E aí eu falei para ele,
Não, Lucas, eu nem sei te responder muito sobre golfe, porque não é uma prática comum aqui no Brasil. Ou seja, até o esporte ele pode ser um elemento cultural e material. Eu não pego no esporte, mas eu posso praticar o esporte. E tem um esporte que é mais famoso e mais praticado num lugar do que no outro. Então, cada país tem o seu costume de praticar determinados esportes. E tem esportes, claro, que são mais praticados mundialmente, como futebol, vôlei. Patrimônio material é aquele que eu posso pegar nele. E patrimônio imaterial é aquele que é um conhecimento, eu não consigo pegar, mas eu posso praticar, eu posso ler, eu posso falar, ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre material e imaterial antes da gente continuar? Tombamento. A gente acabou de descobrir que nós temos muitos patrimônios que são extremamente importantes. E aí pode acontecer o tombamento desse patrimônio. O que é fazer um tombamento de um patrimônio? O termo tombamento significa registrar algo de valor para uma comunidade, protegendo através de leis específicas. Ou seja, existe uma lei que proíbe que sejam feitas alterações na Praça da Liberdade. Por quê? Porque a Praça da Liberdade foi a primeira praça construída em Belo Horizonte e é uma das mais importantes na cidade até hoje. Então, para ter certeza de que ninguém vai fazer alterações nela, para ela continuar historicamente igual, existe uma lei que protege. E quando tem uma lei protegendo, é porque aquele patrimônio foi tombado. Então, tombar não significa, levar um capote, não, tá? Tombar significa ser protegido por lei, ok? Essa ação tem a intenção de proteger bens que possuam valor histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico, ambiental e que, de certa forma, tenham um valor afetivo para a população. Todo mundo em Belo Horizonte, por exemplo, tem um carinho especial pela região da Pampulha, porque ela é muito bonita, ela tem construções extremamente interessantes, ela é uma área de lazer muito gostosa, né? E ela vem com uma história muito importante da sociedade brasileira. Então, aquela região inteira, ela é tombada. Ali não pode ver alterações que façam interferência na história de Belo Horizonte. Diga, Nina. É que eu não entendi. O quê? O que é tombamento? Não, a primeira parte que você estava explicando. Aqui o termo tombamento? Sim. Tá. É porque o título sumiu ali, não sei por que ele sumiu, mas vamos só deixar o título aparecer. A gente não falou agora, Nina, que existem patrimônios e que esses patrimônios podem ser materiais, que é aquele que a gente pode pegar nele, ou ele pode ser imaterial, que é quando eu não posso pegar, mas posso falar, ouvir, praticar, não é isso? Até aí tudo bem? Sim. Ok. Aí, nesses patrimônios, começa a haver uma certa proteção sobre eles. Porque se a gente não proteger um patrimônio, ele pode ser alterado. E aí as próximas gerações não vão conhecer ele pessoalmente da forma como nós conhecemos. Pensa na Praça da Liberdade, ali pertinho do Colégio Santo Antônio. Você conhece a Praça da Liberdade, certo? Sim. A Praça da Liberdade foi a primeira praça construída em Belo Horizonte, desde a época da construção da capital. Sempre vai conversando comigo, ok? Sim. E ela conta uma história super interessante para a gente. Desde que a gente começa a estudar sobre Belo Horizonte, uma das primeiras coisas que a gente aprende é exatamente sobre a Praça da Liberdade. Concorda comigo? Concordo. Mas com o tempo, Nina, as pessoas querem ficar modernizando as coisas. E aí, na hora de modernizar a cidade, pode ser que alguém, algum prefeito, algum governador ou algum morador da região tenha a ideia de fazer uma alteração na praça. Por exemplo, lá tem um coreto lindo. Sabe o que é coreto? Não. Aquela casinha arredondada, assim, que tem um palanquezinho lá em cima, onde as pessoas costumam tocar, fazer apresentações. Então, lá tem um coreto. Já pensou se chega um certo governador de Minas Gerais ou um prefeito de Minas Gerais e ele decide assim, não se usa mais coreto hoje em dia, vou derrubar esse aqui e vou tirar ele da praça. Vai tirar as características originais da praça, e aí quem for visitar a praça a partir daquele momento, não vai conhecer a praça mais do jeito que ela foi planejada e feita. Concorda comigo?
Concordo. E aí, sabe o que as pessoas fazem? Existe um grupo, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que ele escolhe os lugares que precisam ser preservados e que não devem ser alterados, porque aí ninguém vai poder mexer e fazer alteração nenhuma, e eles fazem o tombamento. Então, fazer o tombamento é fazer uma lei que não deixa ninguém alterar aquilo. Então, a Praça da Liberdade, ela é tombada. Isso significa que existe uma lei que não permite que ninguém faça alterações que mude as características da praça. Entendeu? Entendi. E Obrigada. você quer fazer o tombamento, tá? Sim, obrigada. De nada, meu bem. Mais alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Vamos lá. Quem é o responsável, então, olha aí, Nina, por realizar esses tombamentos no Brasil? Não pode ser eu, já pensou? Eu, uma professora que mora aqui no bairro Serra, dou aula ali no Santo Antônio, decidi que vou fazer um tombamento sobre a árvore que está na minha esquina. Não pode ser assim. Não pode ser qualquer pessoa que faz um tombamento. Para fazer um tombamento, que é uma lei de proteção, precisa haver um estudo, precisa haver uma coerência, né? Não é qualquer coisa que vai ser tombada. E aí, turma, tem uma equipe especial para fazer o tombamento e decidir isso não deve mudar, isso não deve mudar, tá? E quem faz esse tombamento é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele chama IFAM. Sabe por que ele chama IFAM? Porque, primeiro, PH, quando a gente lê, ele fica com som de F. Mas ele é escrito dessa forma e tem esse nome por causa de cada início de palavra que compõe o título, ok? Então, I, aqui ó, I grandão, de Instituto, P de Patrimônio, H de Histórico, A de Artístico, N de Nacional. Então, o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É essa equipe que é especializada em história, em conhecimentos gerais, e que vão fazer um levantamento para decidir o que é que precisa ser tombado e não pode ser alterado em Belo Horizonte, na verdade, no Brasil, ok? Nina, ok? Porque ainda fala sobre tombamento. Ficou beleza? Sim. Explorando mais o conteúdo. Vamos lá. Agora nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre bens materiais, tocáveis, e bens imateriais, não podemos pegar, mas de novo, podemos falar, ouvir, praticar, que integram o patrimônio cultural brasileiro, ok? Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio cultural é muito amplo. Ele se refere basicamente àqueles bens e aqueles processos que são referência para as sociedades, que têm valor artístico, histórico, afetivo, emocional, de diversas naturezas. Os bens, quando são referências, já são patrimônio. O que o Estado vem a fazer é um reconhecimento a posteriori. Até a Constituição de 88, a definição de patrimônio histórico e artístico ela se resumia aos bens de natureza material. São bens móveis e imóveis, edifícios, obras de arte, etc. O que a Constituição de 88 traz de diferente é que ela introduz a ideia do patrimônio imaterial. Então ela engloba todas as manifestações da cultura, incluídas, por exemplo, as formas de expressão, as manifestações, as festas, o saber fazer, né? Toda essa gama que faz parte da cultura viva humana. Um bom exemplo de patrimônio material é o artesanato do Vale do Jequitinhonha. É uma referência cultural importante, com uma produção importante e que recentemente foi reconhecido através do registro cultural, foi reconhecido como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais pelo IFMG. O patrimônio cultural de natureza imaterial, nós não usamos a palavra preservação, a gente usa a palavra salvaguarda. Por quê? Porque o nosso trabalho com eles não é interferir no que eles estão fazendo, mas dar as condições para que aquele patrimônio aconteça. No Espírito Santo, um dos primeiros bens imateriais que foram registrados
foram as panelas de barro, aquelas panelas pretas que faz a moqueca capixaba. Como é que a gente faz a salvaguarda desse patrimônio? Trabalhando, por exemplo, com o meio ambiente. Por quê? Porque no mangue, onde era retirada a raiz, que fazia com que a panela ficasse preta, ia ser aterrado. Então, a nossa salvaguarda foi negociar que não se aterrasse o mangue, porque se aterrar o mangue, eu não consegui mais aquela raiz, eu não consigo mais a panela preta. Então, não se trata mais de fazer um livro ou de fazer vamos dizer assim, uma restauração. A grande diferença da preservação e salvaguarda dos patrimônios é que, enquanto no patrimônio material dos imóveis a gente tem uma coisa muito fechada dentro do próprio IFAM, no patrimônio material a gente tem uma salvaguarda que é muito ampla e é feita com política pública integrada. Além dos materiais e imateriais, o IFAM divide os patrimônios culturais em outras 3 categorias: o patrimônio arqueológico, o ferroviário e o mundial, considerado referência para todos os povos. A situação do patrimônio nacional hoje é uma situação complexa. A gente tem, de um lado, alguns bens que são bastante bem preservados, houve um investimento público, principalmente a partir do programa Monumenta e depois do Pacto Cidades Históricas. Por outro lado, a gente vê que nós temos muito patrimônio ainda monumental que não tem a devida conservação, haja visto o que aconteceu recentemente no Museu Nacional. Uma outra falha que a gente tem muito grave no Brasil é a falta de articulação das políticas de patrimônio com as políticas de planejamento urbano, o que é, na verdade, a chave para que a gente tenha projetos de desenvolvimento sustentável para as cidades. Num mundo que é crescentemente globalizado, o patrimônio são aquelas referências que nos dizem quem nós somos, de onde nós viemos e que nos permite pensar para onde nós vamos. Então, cada vez o patrimônio ocupa um papel mais importante, é uma coisa paradoxal. Quanto mais o mundo se globaliza, mais importante se torna o patrimônio cultural, porque, de certa forma, ele é o nosso marco de identidade. Agora que a gente viu e relembrou sobre o que é patrimônio, patrimônio material, patrimônio imaterial, a gente vai ver as orientações da atividade avaliativa que vocês vão fazer depois da nossa aula, ok? Você tem uma atividade para fazer que já está disponível para vocês lá no Classroom, e eu vou colocar também lá no WhatsApp para vocês, tá bom? O prazo de entrega dela para mim, ou seja, tirar a foto e colocar lá no Classroom para mim, é até dia 12 de junho, sexta-feira da semana que vem. Tem uma semana para ser feito. Você deverá responder com atenção cada pergunta. E atenção, para cada questão você só pode marcar uma resposta que você escolheu como adequada para a questão. Ok? E você precisa, depois que tiver com a atividade pronta, tirar uma foto da atividade e colocar lá no Classroom para eu poder corrigir. Essa aula chegou ao fim.